Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Hoje nós vamos falar sobre transformados pela palavra. Na aula passada nós falamos sobre guiados pela palavra. O que significa a palavra transformado? Que foi alvo de transformação, que se conseguiu modificar ou alterar. Olha que coisa interessante. Quando nós aceitamos a Jesus, a proposta não é mudar, mas é ser transformado. Não é uma mudança, mas ser transformado. Eu costumo dizer que quando Jesus transformou a água em vinho, aquela água, aquele vinho depois não voltou a ser água. Uma vez transformado em vinho, ficou como vinho. Muitas vezes, algumas pessoas, elas dizem, eu aceitei Jesus, ou agora eu me converti, eu estou indo a uma igreja evangélica, e elas ficam na igreja por um tempo, servindo a Cristo por um tempo, mas depois se desviam por alguma coisa que aconteceu, elas se desviam, e ao se desviar, elas voltam a praticar tudo e um pouco mais daquilo que praticavam antes de conhecerem a Cristo. E aí eu fico pensando, será que de fato foi transformado pela palavra de Deus ou só mudou de religião? Só mudou uma prática de frequentar uma igreja? Ou mudou de endereço, deixou de ir para um lugar e passou a ir para outro lugar. Então nós precisamos entender que eu e você, ainda que já estejamos em Cristo Jesus, nós tenhamos uma vida de transformação diária até a volta de Cristo. E como é que isso acontece? Número 1, quando ouvimos e guardamos a palavra de Deus. Ouvir, entender, guardar no nosso coração. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 10. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu te busco de todo o meu coração. Buscar, a Bíblia diz, o próprio Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. No versículo 11 diz o seguinte, guardei no meu coração a tua palavra. Olha que coisa interessante. Primeiro, eu te busco de todo o coração. No próximo versículo diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O coração do homem, o meu coração, o seu coração, ele é um celeiro. E você precisa tomar muito cuidado para que, como o próprio Jesus nos ensinou, não seja arrebatado aquilo que foi depositado no nosso coração. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus e guardamos no nosso coração, mas precisamos vigiar. Precisamos entender que existem aves de rapinas o tempo todo tentando pegar aquilo que foi semeado na minha e na sua vida. No versículo 12 do Salmo 119, que nós estamos lendo, diz o seguinte, bendito sejas, Senhor, ensina-me os teus decretos. Nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, nós guardamos no nosso coração a sua palavra para não pecar contra o Senhor, para não agir conforme a nossa natureza antiga, aquele homem ou aquela mulher que tinha uma vida pecaminosa, e passamos a bendizer ao Senhor com a nossa maneira de viver. Bendito seja, Senhor. Não é só falar, bendito sejas. Precisamos verbalizar? Sim, assim como o salmista, ele verbalizou isso. Mas precisamos bendizer o Senhor através da nossa prática de vida, conforme aquilo que nós estamos lendo
ouvindo, entendendo e guardando. Então isso vai transformando a nossa vida, vamos mudando de hábitos, vamos transformando a nossa maneira de pensar, e a nossa mente ser transformada, a nossa maneira de pensar ser transformada, logo as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, de agir com as pessoas, ou onde quer que estejamos, também isso vai sendo mudado. Ensina-me os teus decretos. Nós precisamos, e aí nós temos a ajuda do Espírito Santo, ele está disponível para nos ensinar a cada dia os decretos de Deus, a nos lembrar e relembrar tudo aquilo que um dia nós estudamos, aquilo que nós um dia nós lemos, aquilo que um dia nós ouvimos, seja na igreja, onde quer que estejamos. Isso se faz necessário. Então, o primeiro passo para que sejamos transformados pela palavra de Deus é quando nós ouvimos e guardamos. O segundo é quando nós entendemos que só existe santidade e santificação na palavra de Deus. Não é só uma forma de mudar do vestir, que isso vai trazer uma santidade ou uma santificação para as nossas vidas. Não é deixar de assistir alguma coisa, simplesmente deixar de assistir ou de ouvir algumas coisas, que isso vai trazer uma santidade ou uma santificação para as nossas vidas. Mas é na palavra de Deus. Enquanto eu me espelho na palavra de Deus, quando eu busco ser santificado, que a minha vida tenha uma santificação, que eu seja santificado para o Senhor, para uso exclusivo do Senhor, porque como nós somos filhos de Deus, mas também nós somos servos, e como servos nós também precisamos entender que somos vasos, instrumentos, e precisamos estarmos afinados segundo a vontade de Deus, para que então ele possa nos usar segundo aquilo que ele deseja, para que outras pessoas vejam Cristo em nós, através de nós, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de falar. Olha o que diz João capítulo 17, versículo 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que significa? Primeiro, a gente precisa entender algo que é santidade e santificação. Santificação na palavra de Deus. É nela que eu encontro isso. Automaticamente a minha vida vai sendo santificada, separada exclusivamente para a glória de Deus, para louvor e adoração do seu nome. A minha maneira de viver, a minha maneira de falar, a minha nova maneira de existir em Cristo Jesus. A tua palavra é a verdade. Então é na palavra de Deus que nós encontramos essa verdade. É na palavra de Deus que nós encontramos essa santificação. E em Provérbios capítulo 30, versículo 5, diz o seguinte: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para que nele se refugia. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Primeiro diz, ela é pura. É um escudo. Olha que coisa interessante. Ela é a verdade. Ela é pura. Então, quando eu vou lendo a palavra de Deus e permitindo que o Espírito Santo me ensine, me faça entender aquilo que eu estou lendo, automaticamente eu estou me purificando. Está havendo uma limpeza nos meus ouvidos, está havendo uma limpeza nos meus olhos, está havendo uma limpeza na minha mente, está havendo uma limpeza no meu coração. E quando essa limpeza vai acontecendo, eu vou sendo limpo, eu vou sendo lavado, porque a palavra do Senhor é água, ela é refrigério para minha alma. Quando eu vou vivenciando
esses momentos através da palavra de Deus, haverá santificação, haverá transformação, o novo homem vai surgindo, a natureza de Cristo vai sendo implantada. Tudo isso baseado segundo a palavra de Deus. Não é sobre o que eu acho, o que eu penso, ou sobre aquilo que fulano falou ao meu respeito. Não, é sobre aquilo que está na palavra de Deus. E eu preciso entender também algo extraordinário, e algo que serve para uma transformação para a minha vida, que a palavra de Deus, em terceiro lugar, é fogo. O que significa isso? A palavra de Deus, ela é fogo, porque ela consome. Ao ler a palavra de Deus, ela vai consumindo, ela vai queimando todas as mentiras de Satanás, tudo aquilo que está dentro da minha vida, que está na minha vida, que não deveria mais estar, que não deveria mais existir. Então ela vai queimando, ela vai purificando, ela vai moldando a minha vida até o dia em que eu me encontrar com Cristo Jesus, e aí já é a perfeição completa. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo e como um martelo que despedaça a rocha? Olha que coisa extraordinária. Isso está em Jeremias capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Ela queima. E esse fogo vem para queimar, vem para restaurar, vem para limpar, para arrancar tudo aquilo que não deveria, vem para purificar, como a própria palavra do Senhor nos ensina. E automaticamente ela vai martelando, ela vai ajustando aquilo que precisa ser ajustado, ser colocado no lugar, será alinhado conforme a palavra do Senhor. Eu e você, como verdadeiros cristãos, devemos não só saber e entender sobre isso, mas precisamos buscar viver isso. Que haja fogo de Deus, que a palavra do Senhor possa consumir por completo tudo aquilo que não deveria mais estar na minha e na sua vida. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, o próprio João Batista diz o seguinte: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo que consome, esse fogo que purifica, esse fogo que alinha, esse fogo que nos prepara para a sua volta, para a redenção do seu povo. E uma das coisas, o último ponto que a gente precisa aqui entender dessa aula de hoje é que a palavra de Deus, a palavra que pode transformar o ser humano, ela vem do alto, ela vem da boca de Deus. E eu falei isso na outra aula, na aula passada. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Nos céus ela está firmada e ela deve ser estabelecida aqui na terra. E ela é estabelecida primeiro na minha vida, para depois ser estabelecida através da minha vida. Não existe eu querer estabelecer a palavra do Senhor no meio da minha família, dentro da minha casa, no lugar onde eu estudo, na faculdade, na universidade ou no ambiente de trabalho, se ela primeiro não estiver em mim. Vai ficar algo estranho. Eu falo de uma coisa, mas vivo outra. Eu falo sobre algo e pratico outra completamente diferente. Cristo é a luz Cristo é a luz e Ele deixou a sua palavra. E a sua palavra é lâmpada para os nossos pés. É ela que nos guia, é ela que nos orienta e é ela que nos transforma. Que eu e você sejamos transformados, guiados e transformados pela palavra de Deus até a volta de Jesus.
Eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.